último dia 24 de maio, fizemos uma visita técnica à Ecovila Santa Branca, para conhecermos os projetos que são desenvolvidos lá e para ouvirmos uma palestra com o senhor Jeremias Lunardelli Neto, que é o dono da fazenda e Ecovila. É uma fazenda também de lazer, espaço de lazer, e tem a Ecovila, que é um projeto de conservação e preservação. Foi uma aula muito proveitosa com os alunos do 5º e do 7º período de letras, para que a gente realizasse a prática de literatura a partir dessa visita técnica, a partir do conhecimento como uma literatura de viajantes. O resultado do trabalho será a produção de um relatório de viagem. E em seguida vocês verão alguns vídeos, verão alguns recortes do que foi a viagem. Eu sou a professora Vera Lúcia, professora de literatura da UEG Unidade de Inhumas, e fomos acompanhados também pela professora Juliana Brossi, que é professora de língua inglesa e de linguística aplicada. A prática pedagógica se deu entre as 7 da manhã e 5 da tarde, incluindo viagem, palestras, aulas, diversão e retorno. Em 63 eu era o melhor desmatador que existia aqui. Eu era presidente da Associação de Empresários da Amazônia, em 63. Já trabalhava bastante e desmatava o Pará. Vamos continuar. Lá por um lugar estava acontecendo quando eu comprei essa fazenda. Eu não queria mais ficar correndo de um lado para o outro, eu queria me dedicar em construir alguma coisa inovadora, uma coisa diferente aqui. E a minha mulher, que eu casei, e em 6 anos tive 5 filhos. 6 anos, 5 filhos. Tem alguém aqui com 6 anos, 5 filhos? Não, nem eu. Não é normal. A minha vozinha tem. Pois é. 6 anos de casamento e 5 filhos. Ela teve 15 filhos. Oh, 6 anos ela fez 5 filhos, ela teve gêmeos. Mas aí não, eu não tive gêmeos. Ela tem 15 filhos. Eu não tive gêmeos. Bom, mas resumindo a história, a mãe dos meus filhos começou a ficar preocupada pela grande paixão que eu comecei a ter por essa região e a minha permanência cada vez mais prolongada aqui. E ela foi se queixar com o meu pai. Olha, eu perdi meu marido, ele agora não fica mais em casa. E meu pai me chama e falou assim, olha, falou como se estivesse falando com vocês. Você tem que fazer análise. Você tem que fazer terapia. Entendeu? E eu naquela época fui fazer uma terapia que estava nascendo e que hoje está se esparramando com uma velocidade extraordinária. Que é a trilogia analítica. A trilogia analítica diz que nós, na vida, temos que ser bondosos. Ser bondoso na época que eu tinha geração de vocês era um carinha meio bobo, entendeu? A beleza para mim era secundária. Desmata se eu estiver ganhando grana, larga o pau, entendeu? Joga a semente de capim aí, enche de gado e toca o máximo possível. Era a minha cabeça, entendeu? E a terapia disse, não, a beleza é fundamental. Sem a beleza, a nossa vida não faz sentido. Então tem que ser bom, a beleza é fundamental, e esse é o mais difícil, e é o mais importante. Nós temos que ser verdadeiros. Todos nós estamos aqui passando por uma experiência e vamos estar mais verdadeiro possível. Quando você sentir alguma coisa errada, me avise. Você está errado, velhinho, presta atenção, pode ser diferente. Se eu estiver errado, eu vou dizer, você tem razão, eu estou errado, entendeu? Porque ser verdadeiro às vezes não é fácil. Às vezes você está iludido ou às vezes você está invertido. Fazendo uma coisa, crente que você está fazendo uma coisa muito boa e você está fazendo uma coisa muito ruim. Entendeu? E é só mesmo com essa identidade, como vocês hoje. Hoje vocês vão me prestar um serviço muito bom. Eu estou fazendo a minha primeira experiência. Você fala, pode continuar, velhinho, vai ser bom. Traga mais jovens aqui que eles vão gostar. Se você falar, velhinho, você não tem jeito para isso, vai pendurar sua chuteira e vai fazer outra coisa. Depois eu vou fazer também, tá bom? Nós todos estamos fazendo uma experiência hoje. Valeu? Tá? Vamos em frente. Então fui na vida. Então nós estamos fazendo para mim uma experiência primeira.
E é uma experiência na tentativa de passar para as pessoas o que aconteceu com a minha vida, não é? Então, como presidente de Associação de Empresários da Amazônia naquela época, eu juntava os grandes empresários que queriam ajudar a ocupar o Brasil. E naquela época, ocupar o Brasil era desmatar, era criar gado, era entrar com os tratores formando grandes lavouras, né? Construir rodovias. Construir grandes rodovias. Essa era a mentalidade da minha geração naquela época, né? E eu tive a felicidade de muito cedo, então, ser um presidente junto a vários empresários de diferentes atividades. E dentro dessa presidência, eu passei a me dedicar, eu comprei essa fazenda e estava fazendo isso aqui na minha fazenda e houve um problema com o meu casamento. Eu morava em São Paulo e a fazenda era aqui em Goiânia. Eu já tinha hábitos dentro da minha família de viajar para o Pará, então viajar era normal. Não queria mais ficar correndo de um lado para o outro, queria me dedicar em construir alguma coisa inovadora, uma coisa diferente aqui. E a minha mulher, que eu casei, e em 6 anos tive 5 filhos. 6 anos, 5 filhos. Tem alguém aqui com 6 anos, 5 filhos? Nem eu. Não é normal. A minha vozinha tem. Pois é. 6 anos de casamento e 5 filhos. Ela teve 15 filhos. Ah, ganhou. Não, 6 anos ela tem 5 filhos, mas ela teve gêmeos. Mas aí Não, eu não tive ela gêmeos. tem 15 filhos. Eu não tive gêmeos. Bom, mas resumindo a história, a mãe dos meus filhos começou a ficar preocupado pela grande paixão que eu comecei a ter por essa região e minha permanência é cada vez mais prolongada aqui. E ela foi se queixar com o meu pai. Olha, eu perdi meu marido, ele agora não fica mais em casa. E meu pai me chama e falou assim, olha, falou como se estivesse falando com vocês. Você tem que fazer análise. Você tem que fazer terapia. Entendeu? E eu naquela época fui fazer uma terapia que estava nascendo e que hoje está se esparramando com uma velocidade extraordinária. Que é a trilogia analítica. A trilogia analítica diz que nós, na vida, temos que ser bondosos. Ser bondoso na época que eu tinha a geração de vocês era um carinha meio bobo. Ganha muito, o outro não ganha nada. É para nós ganharmos todos, nós crescermos. E nós sabemos que ganhar demais pode até fazer mal. Entendeu? Não precisa ganhar muito. Nós temos que ganhar o suficiente para chegar numa idade avançada e você ter saúde. E você ter vontade de passar o que você experienciou para as outras pessoas. E ao fazer esse sonho da nossa faculdade, acabou de trazer um guardião aqui. Vai lá, cara, tira uma foto. E ó, vizinho, vem cá, vê se eu estou vestindo. Olha, o que eu falei para vocês que era importante? Do idoso, o que é importante? O importante é ser bondoso, estar cercado da beleza e viver na verdade. Os meus vizinhos aqui ficaram incomodados porque o vizinho tinha um membro grande eu virei o índio de costa. Viu? O índio está virado de costa para ele proteger o nossa faculdade. É para ele proteger a nossa faculdade. Cuidado, tá? E nós não temos que ter vergonha de nada. E para não ter vergonha de nada, nós vamos... Oi, Christian, vem cá, querido. Christian. Ele foi feito no tamanho natural, viu, gente? Seu amigo Então, aqui tudo está aqui é passando por uma natural. experiência interessante, viu? Deus é caprichoso. Vem cá, vem cá, vem cá um pouco. Vem cá. Christian é um morador da Ecovila. Menino, vocês possam roubar uma atenção? Bom dia. O Christian é pastor evangélico. Aí, Senhor. Esse é filho do Christian. Onde é que você estuda, meu amigo? Em casa. Em casa? Você não vai na escola? Não vai na escola? O que é isso, Rafa? Você é responsável? O que foi? Homeschool. Homeschool? Quantos filhos você tem? 3. E todos eles, o que aconteceu com eles? Tudo em casa. Tudo em casa? Você dá conta? E dá um caboclo bom desse tipo aqui? Eu não sei, vai dizer depois é o mundo. Esse menino aqui toma Tá conta preparando para ir. Desde o ensino infantil? Desde o segundo ano.
esse menino toma conta de uma biblioteca aqui. Nós vamos agora passar na biblioteca. Ele abre a biblioteca para a Ecovila. Leva a gente, então. Não, ele vai mostrar a biblioteca para vocês agora. Agora. Ótimo. Não é? Então, nós não sei se eu começo a volta aqui por cima ou se eu começo a volta lá por baixo. O que vocês acham? Começar Lá por baixo, pelo caminho. Pelo baixo, pelo caminho? É, aqui. Então tá. Então veja bem, a chocadeira está começando a se apresentar. E hoje nós estamos fazendo aqui uma primeira aula. Entendeu? Somos todos aqui vivendo essa experiência. Primeira De aula, dizer que esse importante. trabalho está sendo reproduzido, está sendo multiplicado. Meu professor, esse jovem aqui. Eu não sou evangélico. Eu tenho o maior respeito pelos evangélicos. Não tem problema, não. Eu tenho o ser, maior né? respeito pelos espíritas. Eu tenho o maior respeito por qualquer pessoa que tenha uma religião. Eu não sou obrigado a tentar convencer ninguém. Eu sou obrigado a cumprir a minha fé com os preceitos que eu aprendi. Como cada um daqueles que tem outras religiões também tem. Agora, acho que depois daquela passagem com o São Francisco ali, eu percebi que na minha idade, a melhor coisa que eu posso fazer é focar com mais atenção à espiritualidade. Não é? Na idade de vocês é bom quebrar a cara um pouquinho. Né? Para você aprendendo, depois vai ficando mais experiente. Vamos descer então. Nossa, amiga, não é? Famoso. Vivo, atuante, ele ainda atua como psicanalista, Casado com minha prima. casado com a doutora Cláudia Pacheco. Inclusive, ela escreveu um dos livros que não está aqui, que eu acho bem interessante para vocês lerem depois, que chama A Verdadeira História do Brasil. Ela ficou 20 anos fazendo uma pesquisa mundo afora. Ela teve mais de 20 países fazendo essa pesquisa para entender a história do Brasil. Mas vamos voltar aqui para a trilogia, né? Só para vocês entenderem. Filosofia, ciência e teologia. Dr. Norberto, ele buscou o quê? Por que a nossa ciência atual, ela é nova, é novinha. Né? É uma ciência bem nova. Ela tem uns 300 anos, mais ou menos. Né? Antes disso, toda a ciência ela era pautada apenas em um modelo. Teologia. A teologia disseminava todos os outros processos de ciência, vamos dizer assim, onde você tinha filosofia, aí você tinha matemática, astrologia e vai embora, para todos esses processos. Depois eles deram uma separada, como hoje nós vivemos uma sociedade totalmente, dizem que é comunidade, mas tudo separado. Né? Então a gente segregou tudo, a gente separou tudo. Fazemos igual o Jason, né? Vamos por partes. Não sei quem já assistiu esse. A beleza para mim era secundária. Desmata se eu estiver ganhando grana, larga o pau. Entendeu? Joga a semente de capim aí, enche de gado e toca o máximo possível. Era a minha cabeça. Entendeu? E a terapia nisso, não. A beleza é fundamental. Sem a beleza a nossa vida não faz sentido. Então tem que ser bom. A beleza é fundamental. E esse é o mais difícil. É o mais importante. Nós temos que ser verdadeiro. Todos nós estamos aqui passando por uma experiência e vamos estar mais verdadeiro possível. Quando você sentir alguma coisa errada, me avise. Você está errado, velhinho. Presta atenção, pode ser diferente. Se eu estiver errado, eu vou dizer, você tem razão, eu estou errado. Entendeu? Porque ser verdadeiro às vezes não é fácil. Às vezes você está iludido ou às vezes você está invertido. Fazendo uma coisa, crente que você está fazendo uma coisa muito boa e você está fazendo uma coisa muito ruim, entendeu? E é só mesmo com essa identidade, como vocês hoje. Hoje vocês vão me prestar um serviço muito bom. Eu estou fazendo a minha primeira experiência. Você fala, pode continuar, velhinho, vai ser bom. Traga mais jovens aqui que eles vão gostar. Se você falar, ô velhinho, você não tem jeito para isso, vai pendurar suas chuteiras, vai fazer outra coisa. Depois vão fazer também, tá bom? Nós todos estamos fazendo uma experiência que queriam ajudar a ocupar o Brasil. E naquela época, ocupar o Brasil era desmatar, era criar gado, era entrar com os tratores formando grandes lavouras, né? Construir rodovia. Construir grandes rodovias. Essa era a mentalidade da minha geração naquela época, né? E eu tive a felicidade de muito cedo, então, ser um presidente junto a vários empresários de diferentes atividades. E dentro dessa presidência, eu passei a me dedicar, eu comprei essa fazenda e estava fazendo isso aqui na minha fazenda.
e houve um problema com o meu casamento. Eu morava em São Paulo e a fazenda era aqui em Goiânia. Eu já tinha hábitos dentro da minha família de viajar para o Pará, então viajar era normal. Mas eu me apaixonar por um lugar estava acontecendo quando eu comprei essa fazenda. São 7 energias que atuam no nosso corpo e se nós tivermos essas energias interagindo harmonicamente, nós estaremos cumprindo a nossa missão pessoal. Cada um de vocês tem uma missão pessoal diferente. E se vocês estiverem fora da missão pessoal, vocês não serão felizes. Se vocês não forem bondosos, vocês não terão saúde. E aí vai, entendeu? Vamos começar essa aventura? Bora lá. É sensível. Vou falar mais. Já Vamos embora. pode falar. Não vou falar mais. Vou falar lá em cima. Agora vamos Vamos tomar um fôlego, vamos lá em cima. Tá tudo certo. Vai no 3. embora. Nós vamos chegando lá e a gente continua. Vamos? Então vamos. Vamos lá. Aqui, né? Vocês na frente, eu vou o possível, o mais natural possível. Na medida do possível, usando menos veneno possível. Na medida do possível, nós estamos produzindo alguma coisa que faça muito bem à nossa saúde, tá? Projeto número 2. Coisa para ver hoje. Tá. Então, nós vamos só caminhar até completar, depois nós voltamos e vamos lá para o casarão. Senão nós vamos perder a manhã inteira aqui, vocês têm muita coisa para ver. Tá certo. Eles pensaram em fazer coisas diferentes e não foram seguindo exatamente o que o labirinto nos orientava. Agora eles estão deixando, de alguma maneira, e eu estou agora só aqui e rearticulando todo o sonho com os meus vizinhos. Os meus vizinhos teve muito mais compreensão desse meu sonho do que meus filhos. Os meus vizinhos são hoje muito parceiros meus na construção disso que eu estou passando para vocês. E os meus filhos começam a olhar com mais respeito sobre a ideia que eu estou passando para vocês. Tá bom? Minha filha ontem se despediu daqui. Ela morava em Goiás, morava na aldeia do Vale, mas nunca assumiram o compromisso de vir morar num lugar como esse aqui. Moravam num lugar chique, né? A aldeia do Vale vocês conhecem. Sim, não é? Né? Então, ela, papai, eu vou vender minha casa e vou para São Paulo. Eu falei, ótimo, filho. Se você quiser ainda para fazer isso, vai. O seu pai vai começar uma nova carreira dele, que é essa carreira que eu estou começando hoje, de tentar passar para pessoas que acham que é possível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Vamos continuar? Mas agora nós temos um percurso nessa direção aqui. A gente começa por aqui. Vem cá. Começa por aqui, ó. Tá gravando, Micael? Certo o projeto, gente. Força! Força! Nossa, tá bonito. Vamos, vamos! Uhul! Aô! Quinto projeto! Quinto projeto! Não, ok, tranquilo. Transformação, certo? Vamos apertar, vamos apertar, vamos apertar. Quero estar perto para observar melhor. Vamos apertar, meus queridos. Pegou o coração de mãe, tá todo mundo. Gente, nós encontramos agora no centro do labirinto. E o que a gente mais aprende aqui é que a vida não faz sentido sem amor. Entendeu? Isso me emociona muito. Que lindo. É sensível.
compradores, comprou, estamos na Covid, morreu o homem e a mulher vendeu e eu comprei essa casa, não sabia bem o que fazer dela. Né? Eu morava do outro lado da fazenda, é uma fazenda bastante grande, eu morava do outro lado da fazenda, mas via o nosso projeto da Ecovila crescer e estava assim com vontade de fazer alguma coisa importante aqui dentro. E agora eu percebo que tem uma missão esse casarão. Ele não está aqui à toa. Esse casarão vai cumprir uma missão e essa missão de alguma maneira estaria de passar a experiência que nós tivemos da construção da Santa Branca. Em 2013, todas as atividades produtivas que nós tínhamos gerado aqui dentro da Santa Branca, eu passei para meus filhos, na expectativa de que meus filhos iriam entender o projeto e dar continuidade àquilo que eu estava fazendo. Não aconteceu. Não aconteceu. Um dos meus filhos, o caçula, perdeu tudo que eu dei para ele, entendeu? Os outros pensaram em fazer coisas diferentes e não foram seguindo exatamente o que o labirinto nos orientava. Agora eles estão deixando, de alguma maneira, e eu estou agora só aqui e rearticulando todo o sonho com os meus vizinhos. Os meus vizinhos teve muito mais compreensão e acaba o sonho do homem que queria fazer parceria. Então eu já ando prevenido, ando armado, ando cercado de pessoas que acreditam na parceria. A unidade que eu fazia na diversidade estava meio capenga. Então é preciso a unidade, é preciso a diversidade e é preciso a espiritualidade, entendeu? E aí eu relembrei da história daquele moço lá, que chama-se João Leite da Silva Ortiz. Quem é João Leite da Silva Ortiz? Quem de vocês conheceu, ouviu falar desse cara? Ué, mas ele era só de 1730, era recente. 1730 era ontem quase. Já estava na... Vocês não sabem quem é João Leite? E como é que esse rio tão importante de Goiânia, se vocês são estudantes e não sabem quem é esse João Leite? Esse João Leite nasceu na Ilha Bela, em São Paulo. Vocês já ouviram falar da Ilha Bela? Sim. Ele nasceu e o avô dele era o maior contrabandista de escravos do Brasil. O avô de João Leite era o maior contrabandista de escravos do Brasil. Ele entrava por aquela ilha, engordava os índios, engordava os escravos, os negros que chegavam, e subia a serra e saía para aquela região para vender esses escravos em vários outros lugares, entendeu? João Leite viveu aquilo e cresceu nele um sentimento de que isso estava errado. E em vez de escravidão tinha que haver alguma coisa diferente. E por isso que a estátua dele está lá. Ele diz o seguinte: não é escravidão, tem que ser parceria. E vocês hoje vão ter uma aula de parceria. Eu comecei a entender essa mensagem e comecei a abrir a Santa Branca com aqueles projetos com parceiros e não com os filhos. Você viu, os filhos estão indo embora. Receberam já estão indo embora. Mas quem é parceiro, quem compra uma ideia e quem está junto pode fazer verdadeiras transformações. Não é? E vocês não estão hoje à toa aqui. A gente está hoje aqui para ver se a gente desenvolve essa compreensão da importância da parceria. Não é esse empregado que trabalha para querer ganhar grana. É esse cara que trabalha por um ideal, que trabalha por um sonho, que sabe realmente que ele tem uma missão. Cada um de vocês tem uma missão. Vamos em frente. Não pode, não pode. É crime. Só não. E aí tem outros vídeos. Ah, o mod. Nosso pro-reitor chama Raoni, né? Olha o Raoni aí, ó. Olha o Raoni, mano. Mas é desse tamanho não? Foi igualzinho. Essa é uma escultura feita ao vivo do Raoni. É tirado um molde do corpo do Raoni transformado em bronze. Esse mesmo escultor fez outros índios. Ah, o mod. E nós estamos pegando esses índios jovens. Nosso pro-reitor chama Raoni,
Esses índios jovens que estão aqui, ela estava dentro do rio. Aparecia uma perninha dela ali, ali ela estava. Alguém jogou a Santa Branca no meio do rio. Ao perceber que tinha alguma coisa profunda acontecendo e séria, eu trouxe a Santa Branca para cá. O guincho, retiramos ela e pusemos ela aqui. Né? E colocando ela aqui, eu percebi que nós temos um roteirozinho aqui. Eu vou explicar para vocês como é que está sendo essa caminhada, não é? A Santa Branca se machucou um pouquinho, tá vendo que ela está machucadinha? Mas ela está forte. Ela não é bonita? É. Não é? E a Santa Branca foi nos ensinando. Na Santa Branca, Branca é o nome da minha mãe, eu dei à fazenda o nome Santa Branca por causa de minha mãe. E nós vamos almoçar onde eu moro, na casa, no casarão, Nicolau Lunardelli, que é meu pai. Então eu faço agora uma reverência, uma homenagem à minha mãe e ao meu pai. Esse é onde nós vamos estar aqui dentro. Depois nós vamos no turismo, que é um dos projetos, entendeu? Cada um desses projetos é uma volta de uma energia diferente. São 7 energias que atuam no nosso corpo e se nós tivermos essas energias interagindo harmonicamente, nós estaremos cumprindo a nossa missão pessoal. Cada um de vocês tem uma missão pessoal diferente. E se vocês estiverem fora da missão pessoal, vocês não serão felizes. Se vocês não forem bondosos, vocês não terão saúde. E aí vai, entendeu? Vamos começar essa aventura? Vamos lá. 27, jovem. É vivo, tá? Ele é vivo, atuante, ele ainda atua como psicanalista. Casado com minha prima. Casado com a doutora Cláudia Pacheco, que inclusive ela escreveu um dos livros que não está aqui, que eu acho bem interessante para vocês lerem depois, que chama A Verdadeira História do Brasil. Ela ficou 20 anos fazendo uma pesquisa mundo afora. Ela teve mais de 20 países fazendo essa pesquisa para entender a história do Brasil. Mas vamos voltar aqui para a trilogia, né? Só para vocês entenderem. Filosofia, ciência e teologia. Dr. Norberto, ele buscou o quê? Porque que a nossa ciência atual, ela é nova, é novinha. Né? É uma ciência bem nova. Ela tem uns 300 anos, mais ou menos. Né? Antes disso, toda a ciência ela era pautada apenas em um modelo. Teologia. A teologia disseminava todos os outros processos de ciência, vamos dizer assim, onde você tinha filosofia, aí você tinha matemática, astrologia e vai embora, para todos esses processos. Depois eles deram uma separada, como hoje nós vivemos uma sociedade totalmente, dizem que é comunidade, mas tudo separado. Né? Então, entra na turma aqui, vem cá, vizinha. Vem cá, vizinha. É a aula, é a aula. Vizinha, você vai Não tem assistir. problema. Você vai assistir minha nova profissão agora. Eu vou tentar ser professor. Hein? E vocês estão tentando fazer um idoso antes de ir embora, ensinar alguma coisa. Então vocês estão me dando esse privilégio de eu tentar passar um pouco de experiência de vida para vocês. Esse lugar, de alguma maneira, veio cair na minha mão. Um dos compradores comprou, então, na Covid morreu o homem e a mulher vendeu. Eu comprei essa casa, não sabia bem o que fazer dela. Né? Eu morava do outro lado da fazenda, é uma fazenda bastante grande. Eu morava do outro lado da fazenda, mas via o nosso projeto da Ecovila crescer e estava assim com vontade de fazer alguma coisa importante aqui dentro. E agora eu percebo que tem uma missão esse casarão. Ele não está aqui à toa. Esse casarão vai cumprir uma missão, e essa missão, de alguma maneira, estaria de passar a experiência que nós tivemos da construção da Santa Branca. Tá? Conforme vocês viram no labirinto, a Santa Branca são 7 projetos diferentes. A harmonização desses 7 projetos não será uma coisa fácil. Em 2012, 2013, todas as atividades produtivas que nós tínhamos gerado aqui dentro da Santa Branca, eu passei para meus filhos, na expectativa de que meus filhos iriam entender o projeto e dar continuidade àquilo que eu estava fazendo. Não aconteceu. Não aconteceu.
Um dos meus filhos, o caçula, perdeu tudo que eu dei para ele, entendeu? Os outros pensaram em fazer coisas diferentes e não foram seguindo exatamente o que o labirinto nos orientava. Agora eles estão deixando, de alguma maneira, e eu estou agora só aqui e rearticulando todo o sonho com os meus vizinhos. Os meus vizinhos teve muito mais compreensão desse meu sonho do que meus filhos. Os meus vizinhos são hoje muito parceiros meus na construção disso que eu estou passando para vocês. E os meus filhos começam a olhar com mais respeito sobre a ideia que eu estou passando para vocês. Tá bom? Minha filha ontem se despediu daqui. Ela morava em Goiás, morava na aldeia do Vale, mas nunca assumiram o compromisso de vir morar num lugar como esse aqui. Morava num lugar chique, né? A aldeia do Vale vocês conhecem. Sim, não é? Goiânia, né? Então, ela, papai, eu vou vender minha casa e vou para São Paulo. Eu falei, ótimo, filho. Se você tiver ainda para fazer isso, vai. Que o seu pai vai começar uma nova carreira dele, que é essa carreira que eu estou começando hoje, de tentar passar para pessoas que acham que é possível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Vamos continuar? Sim. Mas agora nós temos um percurso nessa direção aqui. A gente começa por aqui, vem cá. Começa por aqui, ó. Olha o que tem aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui estava na casa da sede da fazenda, que fica do outro lado do rio João Leite. Ela estava na casa da sede, numa ilha na casa da sede. Num belo dia eu vejo que ela não está mais na casa da sede. Ela tinha caído, ela estava dentro do rio. Só aparecia uma perninha dela ali, ela sempre estava... Alguém jogou a Santa Branca no meio do rio. Ao perceber que tinha alguma coisa profunda acontecendo e séria, eu trouxe a Santa Branca para cá. Um bicho, retiramos ela e pusemos ela aqui. Não é? E colocando ela aqui, eu percebi que nós temos um roteirozinho aqui. Eu vou explicar para vocês como é que está sendo essa caminhada, não é? A Santa Branca se machucou um pouquinho, tá vendo que ela está machucadinha? Uhum. Mas ela está forte, ela não é bonita? É. Não é? E a Santa Branca foi nos ensinando. Por isso que eu não te falei, deixa eu vender. Tá vendo? Que é o projeto É dele. importante construir um espaço que conte a história. E eu criei o Casarão da Cultura, que vai contar a história que vocês vão Aquele ver. chique, né? Não é? Mas esse conhecimento, essa construção, de alguma maneira, ela foi jogada dentro de um grande caramujo que agregar esse conhecimento. Mas eu percebi que agregar simplesmente esse conhecimento não era suficiente. Além do conhecimento, era preciso a espiritualidade. E sem espiritualidade, a unidade que eu fazia na diversidade estava meia capenga. Então é preciso a unidade, é preciso a diversidade e é preciso a espiritualidade, entendeu? E aí eu lembrei da história daquele moço lá, que chama-se João Leite da Silva Ortiz. Quem é João Leite da Silva Ortiz? Quem de vocês conheceu, ouviu falar desse cara? Ué, mas ele era só de 1730, era recente, 1730 era ontem quase. Jovem. Vocês não sabem quem é João Leite? E como é que esse rio tão importante de Goiânia, e vocês são estudantes e não sabem quem é esse João Leite? Esse João Leite nasceu na Ilha Bela, em São Paulo. Vocês já ouviram falar da Ilha Bela? Sim. Ele nasceu e o avô dele era o maior contrabandista de escravos do Brasil. O avô de João Leite era o maior contrabandista de escravos do Brasil. Ele entrava por aquela ilha, engordava os índios, engordava os escravos, os negros que chegavam, e subia a serra e saía para aquela região para vender esses escravos em vários outros lugares, entendeu? João Leite viveu aquilo e cresceu nele um sentimento de que isso estava errado, que em vez de escravidão tinha que haver alguma coisa diferente. E por isso que a estátua dele está lá. Ele diz o seguinte: não é escravidão, tem que ser parceria. E vocês hoje vão ter uma aula de parceria. Eu
comecei a entender essa mensagem e comecei a abrir a Santa Branca com aqueles projetos com parceiros. E não como os filhos. Você viu, os filhos estão indo embora. Receberam já estudaram, estão indo embora. Mas quem é Fazendo igual o Jason, né? Vamos por partes. Não sei quem já assistiu esse ou pelo menos ouviu falar. Vamos por partes. A nossa sociedade, ela fez isso conosco. E o Dr. Kepp vem com uma perspectiva diferente. Então, o que ele traz? Aquele jovem ali, teve com eles lá em 73, 78, 80, fez terapia com eles durante 10 anos, né? Depois ele vai contar essa parte para vocês, não sei se ele já falou, mas ele vai contar como nasceu a Santa Branca. Ideia da Santa Branca. E aí o Dr. Norberto, ele começou a fazer investigações como cientista, ele é filósofo, é psicólogo, é médico, é físico, e tem mais um monte de coisa aí. Então o Dr. Norberto é uma sumidade. E é um homem que vive na nossa atualidade, que infelizmente o nosso Brasil, por 2 anos, lá em Viena, ele trabalhou na clínica com ele. Ele é um dos fundadores do hospital das clínicas da USP, né? Então ele é um dos que ajudou a fundar esse hospital. Então assim, é uma pessoa que tem uma história muito forte dentro do Brasil e fora do Brasil. Hoje são mais de 47 mil alunos formados por eles, pela Universidade Trilógica. É uma faculdade, como eu falei. Os cursos de graduações a gente não cobra, são todos gratuitos. Nós cobramos apenas as pós-graduações que nós temos, né? E aí nós estamos buscando trazer para cá. Pedagogia, nota 5 do MEC. Tá? Nota 5 do MEC. Todo trabalhado em cima do material do Dr. Norberto Kepp. Ele é escritor de mais de 40 livros, ok? E inclusive nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida com mais de 15 ventilador, que ele é trabalhado com o processo do magnetismo, né? Da energia escalar, que é um processo que o Dr. Kepp começou a estudar física com 70 anos. Porque ele foi olhar, está tudo errado. Por que eu tive que tirar Deus da física se até 1700 mais ou menos, 1800, Deus era a base, era o éter, né? Em hebraico a gente chama Ein Sof, energia infinita. Como o ser humano vem dizer não, Deus não existe, beleza, Deus não existe, então o universo sempre existiu, ele é eterno. Só que aí um padre veio com uma teoria, buscou essa teoria, provou cientificamente que o universo veio a existir. Então ele nem sempre foi. Ele é a parte filosófica, né? E o sentimento é a teologia, é o centro. Então trabalhou com isso, com essa unificação, provocou o motor Kepp Motor, que chama, e esse motor ele usa apenas 10% de energia, o resto é energia essencial, que eles chamam como energia escalar. Para vocês terem uma ideia, foi desenvolvido agora o último, um motobomba, que ele usa diretamente o painel solar sem usar inversor. Eu posso pegar o painel solar, conectar direto nesse motobomba e ele vai fazer o processo de propulsão dele e gerar assim o movimento de trazer a água para fora. Então o que é isso? Sem usar inversor. O que é mais caro na energia solar? O conversor que você tem para fazer inversão e transformar na energia que a gente precisa. E o Dr. Kepp, esse motor Kepp que a gente tem, que é um ventilador, pode pegar uma placa de energia solar, colocar nele que ela funciona. E sem precisar de inversão. Eles são bem similares com as coisas que o Dr. Kepp tem feito agora, com as pesquisas. E o Kepp Motor, por exemplo, ele não consegue utilizar toda a capacidade que tem. Se ele utilizasse, ele poderia queimar. É por isso que ele só utiliza uma certa parte. Então ele tem uma certa limitação. Por isso a pesquisa de tentar entender como fazer isso funcionar na sua totalidade. Senão queimaria o motor. E as pesquisas do Tesla eram em base nessa energia específica, essa energia interessante que ninguém estava muito atento naquela época, que era a energia radiante que ele chamava. Não tem umas informações muito concretas, até porque o próprio Tesla ele evitava falar sobre, que era uma coisa muito interessante. Mas se algum dia vocês puderem ter a chance de pesquisar, pesquisem sobre a energia radiante de Tesla. Eu recomendo bastante. Muito. Isso incrementa com as pesquisas do Dr. Kepp. Muito obrigada. Escolhemos, achamos que mentir é bom, a verdade é ruim, né? Já viu aquele ditado?
a verdade doa quem doer, ou seja, a verdade dói. Não, ela não dói, entende? Ela vai trazer um bem para você. Mas só que a sociedade, ela inverteu isso e trouxe a percepção de que mentir é bom, a verdade é punitiva, machuca, maltrata, né? Então aí você tem esse processo que você fazer o bem é algo muito ruim. Por que nós somos alimentados o tempo inteiro por uma tecnologia midiática, que é onde o que a gente vê, 99% é só coisa ruim? Por que não tem notícias boas? Será que não tem bondade na sociedade? Investem muito nas más notícias, né? Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, Se alimenta gosta disso, né? Se alimenta do que é mal. E essa é uma percepção que o Dr. Kepp vem e trabalha, que nós precisamos ter o quê? A consciência do mal, conscientizar o mal para viver o bem. Então, ou seja, ver o pior para viver o melhor. O caminho é esse aqui. E se vocês tiverem dúvida, ó, pergunta para ela. Ela responde, vem por aqui. Nós viraremos isso aqui, ó. Nós vamos virar isso aqui, ó. Se nós não acordarmos, ó, olha o caminho nosso aqui, ó. Tá vendo que está derretendo? E ele vai junto, ó. Ele vai junto. Entendeu? Então, nós tentamos mostrar aqui que nós estamos vivendo um momento de muita responsabilidade. Cada um de nós que estamos presentes hoje aqui, estamos vivendo a nossa vivência nos obriga a pensar com seriedade na condução da nossa vida, para que nos livremos de nos tornar aquela anta derretida. Presença hoje aqui. Nós estamos nos comunicando muito pouco. A gente tem que se comunicar mais. Mas tá vendo? Teve Mas comunicação tem alguma coisa, tá tem alguma coisa trabalhando que está acima do nosso entendimento. A energética ali, ó. E não é à toa que essa professora aqui, dá licença, não é como ele estará aqui dentro, projeto fundiário. Eu venho aqui para fazer alguma coisa aqui. E aí conquista uma sabedoria que leva a ele ter então a autoridade que vai fazer o nosso equilíbrio psicológico. Nós estaremos na mesma frequência, formando uma conexão que nos leva a celebrar a vida, amor, aquilo que nós falamos lá no labirinto, naquele eu chorei, vocês me viram chorando. É a espiritualidade que vai nos revelar, e está revelando, dará discernimento que pela educação nós passamos a ter um compromisso, e esse compromisso nos solta a língua. E mesmo aquele que não tem maior dificuldade de falar, como eu sempre tive, de repente fala com vocês e vocês procuram me entender e a gente mora ou vive dentro de uma ecovila para poder completar esse equilíbrio que faz com que essas coisas realmente venham a acontecer. Entendeu? Vamos em frente? Vamos. Maria Cristina, talvez vocês conheçam, uma grande escultora de Goiás. Algumas pessoas que nos visitaram, mandaram algumas mensagens. O primeiro desenho que nós fizemos da ocupação dessa terra, o sonho que foi, de repente, se materializando para chegarmos onde nós estamos hoje, onde nós chegamos. Esses meninos hoje aqui eram meninos. Olha aqui, esses meninos hoje são meus parceiros, são eles que tocam o turismo. E eles são pais de família, os meninos agora estudam, mas estudam nas outras escolas, porque aqui nós tínhamos aqui, que eles estudaram, foi fechada. Entendeu? Eles estão estudando casa muito sério, muito importante. Isso aí aconteceu comigo. E o idoso que não é feliz, Tá matando você. eu já era bem mais velho do que ela, eu era uns 20 anos mais velho do que ela. Mas nós estávamos nos matando. Então eu falei, não, vamos agora cada um viver a nossa própria vida, né? E aí eu resolvi mudar para cá. Ela ficou com o sítio que eu tinha dado para ela e eu mudei para cá. Mas ela foi uma companheira muito bacana e a gente agora tem que entender que não é brigando que nós vamos ter que viver esse último trecho da nossa vida. Né? Se pudermos nos ajudar mutuamente, vai ser muito legal. Contato com as autoridades, as festas juninas, famosas festas juninas, vários eventos
com grandes escultores. Aqueles índios que vocês viram é apenas um fragmento da grande exposição que nós fizemos aqui. 57 anos. Nasceu em 1927, é vivo, tá? Ele é vivo atualmente, ele ainda atua como psicanalista. Casado com minha prima. Casado com a doutora Cláudia Pacheco, que inclusive ela escreveu um dos livros que não está aqui, que eu acho bem interessante para vocês lerem depois, que chama A Verdadeira História do Brasil. Ela ficou 20 anos fazendo uma pesquisa mundo afora. Ela teve mais de 20 países fazendo essa pesquisa para entender a história do Brasil. Mas vamos voltar aqui para a trilogia, né? Só para vocês entenderem. Filosofia, ciência e teologia. Dr. Norberto, ele buscou o quê? Por que a nossa ciência atual, ela é nova, é novinha. É uma ciência bem nova. Já tem uns 300 anos, mais ou menos. Né? Antes disso, toda a ciência era pautada apenas em um modelo. Teologia. A teologia... Filho do Christian é o responsável... Só para... Vamos viver com essa liberdade circular, mas aqui tem uma certa... pessoas que comandam as várias coisas que começam a acontecer aqui. Este jovem teve a coragem de me organizar essa biblioteca, fazer o levantamento dos livros e colocar esses livros à disposição dos ecovileiros. E tem um dia da semana que ele os atende aqui para que eles levem o livro para casa para ler e tal, ou eventualmente ler por aqui. Tá? Então ele vai fazer uma volta também aqui, falando um pouco sobre os quadros que nós temos aqui. Se você tiver interesse. Os que gostam de arte, me acompanhem. Não, a gente vai fazer as duas, não é? Pode ser? Pode. Quer começar com ele ou quer começar comigo? O que vocês acham? Com ele, porque a gente vai com ele. Nós já está aqui na biblioteca. Ele está com a biblioteca, você. Então tá. Fala. Ótimo. Bom, eu resolvi abrir a biblioteca e trazer